Lucas e André Fernandes tinham 29 anos e eram gêmeos idênticos. Não apenas semelhantes, idênticos, monozigóticos, nascidos do mesmo óvulo fertilizado que tinha se dividido em 2 embriões. Compartilhavam 100% do DNA. Tinham os mesmos olhos castanhos escuros, os mesmos cabelos pretos ondulados, a mesma altura de 1,82 m, o mesmo peso de 83 quilos, as mesmas marcas de nascença no ombro direito. Quando crianças, nem a própria mãe conseguia distingui-los se não estivessem usando roupas diferentes. Amigos e professores constantemente os confundiam. E eles tinham usado isso a seu favor muitas vezes, trocando de lugar em provas, confundindo namoradas, pregando peças em pessoas que não conseguiam diferenciá-los. Mas embora compartilhassem DNA idêntico e aparência física indistinguível, Lucas e André eram pessoas completamente diferentes por dentro. Lucas era o irmão responsável, o que tinha seguido todas as regras, se formado em administração de empresas, conseguido emprego estável em uma empresa de tecnologia, se casado com Amanda há 3 anos, estava planejando ter filhos em breve. André era o oposto. Tinha abandonado a faculdade no 2º ano, pulava de emprego em emprego, se envolvia com pessoas questionáveis, tinha histórico de pequenos crimes quando adolescente. Nada sério, mas o suficiente para preocupar a família. Lucas amava o irmão profundamente, mas também reconhecia que André tinha escolhido caminho diferente, caminho mais escuro, caminho que eventualmente levaria a problemas sérios. Era uma sexta-feira, dia 3 de março, por volta das 23h30, quando Lucas recebeu ligação desesperada de André. "Lu, preciso de você. Agora. É urgente." A voz de André estava trêmula, quase irreconhecível de pânico. Lucas sentiu o estômago apertar imediatamente. "O que aconteceu? Onde você está?" André deu um endereço em uma parte industrial de São Paulo que Lucas não conhecia bem. "Só vem. Por favor, não posso explicar por telefone. Só vem." E desligou antes que Lucas pudesse fazer mais perguntas. Lucas disse para Amanda que tinha que sair, que era emergência com o irmão. Ela o olhou com preocupação. "Será que você deveria ir sozinho? Talvez devesse ligar para a polícia se ele está em perigo." Mas Lucas balançou a cabeça. "Preciso ver primeiro o que está acontecendo. Se ele precisar de polícia, eu ligo de lá." Ele pegou as chaves do carro e saiu, dirigindo através das ruas de São Paulo em direção ao endereço que André tinha dado. Era a área de armazéns e fábricas, maioria fechada àquela hora da noite, ruas mal iluminadas, poucos carros passando. Lucas encontrou o endereço. Era um estacionamento vazio atrás de um depósito abandonado. O carro de André estava lá, um Civic preto velho que ele tinha comprado usado. Lucas estacionou ao lado e saiu, olhando ao redor nervosamente. "André", ele chamou. "Onde você está?" Uma figura emergiu das sombras perto do depósito. Era André, mas Lucas mal o reconheceu. O irmão estava coberto de sangue. Não respingos, coberto. A camisa estava encharcada de vermelho. As mãos estavam vermelhas até os pulsos. Havia sangue no rosto dele, no cabelo dele, e a expressão nos olhos de André era de terror absoluto misturado com algo mais escuro. Algo que fez Lucas recuar instintivamente. "Meu Deus, André, o que aconteceu? Você está ferido, precisa de hospital?" Lucas correu até o irmão, procurando por ferimentos, mas André o agarrou pelos braços com força. "Não é meu sangue, Lu. É dele." André virou-se e apontou para trás do depósito. Lucas seguiu o dedo tremendo do irmão e viu. Havia um corpo no chão. Um homem, parecendo ter cerca de 40 anos, gordo, careca, caído de bruços em uma poça de sangue que refletia a luz fraca do poste de rua distante. Havia faca cravada nas costas dele. Lucas sentiu seu próprio sangue gelar. "O que você fez?" ele sussurrou, incapaz de tirar os olhos do corpo. "O que diabos você fez, André?" André estava hiperventilando agora, andando de um lado para o outro, as mãos ensanguentadas puxando os próprios cabelos. "Eu não queria, Lu. Juro por Deus, eu não queria, mas ele ia me matar.
Ele ia me matar primeiro. Lucas forçou-se a desviar os olhos do corpo e focar no irmão. Quem é ele? O que aconteceu? Me conta desde o começo. André respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar o suficiente para falar coerentemente. Ele era um cara chamado Márcio. Márcio Alves. Eu devia dinheiro para ele. Muito dinheiro. Lucas fechou os olhos, sentindo a frustração familiar. Dívida de jogo de novo? André tinha problema com jogo. Sempre teve. Tinha estado em terapia por isso alguns anos atrás, mas claramente tinha recaído. André acenou com a cabeça miseravelmente. Eu devia 50 mil reais e ele estava cobrando juros absurdos. Toda semana aumentava mais 5 mil. Eu não tinha como pagar. Tentei explicar, mas ele não queria saber. Disse que se eu não pagasse até hoje, ele ia me machucar, ia quebrar minhas pernas. Ou pior. Então você o esfaqueou? Lucas perguntou incrédulo. Você o matou por causa de dívida de jogo? André balançou a cabeça violentamente. Não foi assim. Eu vim aqui para tentar negociar com ele, para pedir mais tempo. Mas quando cheguei, ele tinha 2 caras com ele, capangas, e eles começaram a me bater. Me jogaram no chão, chutaram. Disseram que iam me matar se eu não pagasse imediatamente. O Márcio tinha faca. Ele veio em cima de mim com a faca. Eu consegui tomar dela. A gente lutou. E eu enfiei a faca nele. Não pensei. Foi instinto. Foi autodefesa, Lu, foi autodefesa. Lucas olhou de novo para o corpo. A faca estava cravada nas costas do homem. Costas, não frente. André, se foi autodefesa, por que a faca está nas costas dele? André parou de andar, olhando para o corpo como se estivesse vendo pela primeira vez. Ele tinha se virado. Ia pegar a arma que um dos capangas tinha deixado cair. Eu entrei em pânico e... Ele não terminou a frase. Não precisava. Lucas entendeu. André tinha esfaqueado o homem pelas costas. Não era legítima defesa clara. Era ato de alguém em pânico, sim, mas ato que seria difícil de defender em tribunal. E os capangas? Lucas perguntou. Onde eles estão? André apontou vagamente. Eles correram quando viram o Márcio cair. Fugiram. Provavelmente foram chamar mais gente. Ou a polícia. Eu não sei. É por isso que eu te liguei. Eu não sei o que fazer, Lu. Eu matei um cara. Mesmo que tenha sido autodefesa, eu matei. E tenho histórico. Tenho antecedentes. A polícia não vai acreditar em mim. Vão me condenar por homicídio. Ele olhou para Lucas com olhos desesperados. Eu vou preso pelo resto da minha vida. Lucas estava tentando processar tudo, tentando pensar logicamente, apesar do pânico que sentia. Você precisa chamar a polícia, André. Precisa contar o que aconteceu. Se foi realmente autodefesa, se você tem como provar que ele te atacou primeiro... André interrompeu. Como vou provar? Os únicos outros que estavam aqui foram os capangas e eles não vão testemunhar a meu favor. E mesmo que provasse, vou ser preso durante investigação. Vou perder o emprego que acabei de conseguir. Vou ter registro de homicídio. Minha vida acaba aquilo, acaba. Foi naquele momento que algo passou pelos olhos de André. Uma ideia. Uma ideia terrível que Lucas viu se formar antes mesmo que o irmão falasse. A gente é idêntico, Lu. Exatamente idêntico. Mesmo DNA. Mesmas impressões digitais praticamente. Se a polícia encontrar evidência no corpo, não vão conseguir distinguir se fui eu ou você. Lucas recuou balançando a cabeça. Não, 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 não. Nem pensa nisso. Não vou assumir a culpa por você. Não estou pedindo para você assumir culpa, André disse rapidamente. Estou dizendo que se eu simplesmente sumir, se eu desaparecer e nunca mais voltar, a polícia não vai ter como provar quem fez isso. Vão encontrar DNA na cena do crime, mas não vão poder dizer se é meu ou seu. E você tem álibi, certo? Você estava em casa com Amanda até eu ligar. Ela pode confirmar. Então, mesmo que encontrem DNA e tentem conectar a nossa família, você prova que não era você. E eu já vou estar longe. Lucas não podia acreditar no que estava ouvindo. Você quer fugir, desaparecer e me deixar aqui para lidar com as consequências quando a polícia começar a fazer perguntas?
André agarrou os ombros de Lucas. Eles não vão fazer perguntas se você não der motivo. Você não tem nada a ver com isso. Não vai aparecer em nenhuma câmera porque você só chegou aqui depois. Seu carro não estava aqui durante o crime. Você não conhecia o Márcio. Não tem conexão nenhuma. E quando eles eventualmente rastrearem DNA até nossa família e perguntarem sobre mim, você só diz a verdade. Que eu sou seu irmão gêmeo, que não me vê há semanas, que não sabe onde estou. Isso é mentira, Lucas disse. Você quer que eu minta para a polícia? André balançou a cabeça. Não é mentira. Daqui a algumas semanas você realmente não vai saber onde eu estou. Vou sumir completamente. Mudar de nome, ir para outro estado, talvez outro país. Começar vida nova onde ninguém me conhece. Ele apertou os ombros de Lucas com mais força. Por favor, Lu, você é meu irmão, meu gêmeo, a única pessoa no mundo que sempre esteve do meu lado. Não me entrega agora. Não me manda para a prisão. Por favor. Lucas olhou nos olhos do irmão e viu desespero genuíno ali. Viu medo, viu arrependimento, mas também viu manipulação. Viu André fazendo o que sempre fazia, colocando Lucas em posição impossível onde dizer não significaria ser o irmão mau, o que abandonou família. Eu preciso pensar, Lucas disse afastando-se. Eu não posso simplesmente concordar com isso agora. Isso é obstrução de justiça. Isso é cumplicidade. Se descobrirem que eu sabia e não contei, vou preso também. André soltou os ombros de Lucas. Então vai embora. Finge que nunca esteve aqui, eu vou cuidar disso sozinho. Vou limpar a cena, vou sumir e você fica fora disso completamente. Lucas sabia que deveria simplesmente ir embora. Deveria ir para casa, ligar para a polícia anonimamente e deixar que a justiça seguisse seu curso. Mas era seu irmão. Seu gêmeo, metade dele. Como ele simplesmente abandonava André? Como deixava o irmão ser preso, potencialmente por décadas, quando havia possibilidade, por menor que fosse, de que realmente tinha sido autodefesa? Lucas ficou ali, paralisado por indecisão, enquanto minutos preciosos passavam. E foi durante essa indecisão que ouviram sirenes ao longe. Alguém tinha chamado a polícia, os capangas, ou talvez algum morador da área que tinha ouvido a luta. As sirenes estavam ficando mais altas, mais próximas. Eles estão vindo. André sussurrou o pânico renovado em sua voz. Lu, eles estão vindo, o que eu faço? E foi naquele momento de pânico que Lucas tomou decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Ele olhou para o irmão coberto de sangue e disse, tira essas roupas agora, rápido. André olhou confuso. O quê? Lucas começou a tirar a própria jaqueta. Tira suas roupas ensanguentadas e veste as minhas. Rápido, a gente troca. André entendeu imediatamente o que Lucas estava propondo e começou a arrancar a camisa ensanguentada com mãos tremendo. Lucas fez o mesmo, tirando sua jaqueta limpa e camisa. Eles trocaram de roupa ali mesmo, no estacionamento escuro, enquanto as sirenes ficavam cada vez mais altas. André vestiu as roupas limpas de Lucas. Lucas vestiu a camisa ensanguentada de André, sentindo o sangue frio e pegajoso contra sua pele e fazendo seu estômago revirar. Quando a polícia chegar, Lucas disse rapidamente enquanto terminavam de trocar. Você é eu, Lucas Fernandes. Estava em casa a noite toda com sua esposa Amanda. Chegou aqui porque recebeu ligação de mim, André, pedindo ajuda. Quando chegou, encontrou o corpo. Não viu ninguém. Não sabe o que aconteceu, entendeu? André acenou tentando absorver as informações rapidamente. E você? Lucas respirou fundo. Eu sou você, André Fernandes. Estava aqui encontrando com Márcio por causa de dívida. Lutamos. Foi autodefesa. Não é mentira completa, só estou contando a história como se tivesse acontecido comigo e não com você. André agarrou o braço de Lucas. Não, Lu, não pode fazer isso. Você vai ser preso. Você vai ser acusado de homicídio. Lucas olhou para o irmão com expressão firme, apesar do medo que sentia. E você também seria. Mas eu tenho vida estável, emprego fixo, sem antecedentes criminais. Tenho chance melhor de ser acreditado sobre autodefesa. Tenho chance melhor de não ser condenado. E se for, Amanda vai me esperar. Você não tem ninguém.
As lágrimas escorriam pelo rosto de André agora. Isso não é justo com você. Você não fez nada errado. Não pode pagar por mim. Mas as viaturas estavam chegando, virando a esquina. Luzes azuis e vermelhas iluminando o estacionamento. Não havia mais tempo para debate. Vai, Lucas disse empurrando André em direção ao próprio carro. Vai embora antes que eles te vejam. Sai pela entrada dos fundos. Vai para minha casa. Amanda vai estar dormindo provavelmente. Entra quieto, deita na cama. Se ela acordar e perguntar quando você chegou, diz que foi há 10 minutos. E amanhã você age como se fosse eu. Lucas, entendeu? André hesitou mais um segundo. Depois correu para o carro de Lucas, entrou e acelerou na direção oposta das viaturas que chegavam. Lucas ficou ali parado, sozinho agora, vestindo roupas ensanguentadas, ao lado de corpo de homem que seu irmão tinha matado. 3 viaturas entraram no estacionamento em alta velocidade, cercando Lucas. Policiais saltaram com armas em punho. Mãos para cima! Agora! Gritaram. Lucas levantou as mãos lentamente, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu não sou perigo, ele disse mantendo a voz o mais calma possível. Há um homem morto ali. Eu liguei para ajuda. Era mentira. André não tinha ligado, mas alguém tinha. E Lucas precisava de história que fizesse sentido. Os policiais se aproximaram cautelosamente. 2 deles foram verificar o corpo, enquanto outros 2 mantiveram armas apontadas para Lucas. Esse sangue é seu? Um deles perguntou. Lucas balançou a cabeça. É dele, do homem ali. Ele me atacou, tentou me esfaquear. A gente lutou. A faca acabou nele. Foi autodefesa. O policial estudou Lucas com olhos experientes. Qual seu nome? Lucas hesitou apenas uma fração de segundo antes de responder. André. André Fernandes. Os policiais algemaram Lucas e o colocaram na viatura. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde foi colocado em sala de interrogatório. Um detetive de aproximadamente 50 anos, delegado Marcos Silva, entrou com pasta grossa e sentou-se do outro lado da mesa. Senhor Fernandes, ele começou. Vou ler seus direitos e depois vamos conversar sobre o que aconteceu esta noite. Ele leu os direitos de Miranda, adaptados para a legislação brasileira. Depois abriu a pasta. Você disse aos oficiais na cena que foi autodefesa. Me conte sua versão dos eventos. Lucas, se forçando a pensar como André, a falar como André, contou a história que o irmão tinha contado para ele. A dívida de jogo, o encontro com Márcio, os capangas, a violência, a luta pela faca, o esfaqueamento em pânico, tudo. O delegado anotava tudo meticulosamente. Quando Lucas terminou, o delegado olhou para cima. Você tem testemunhas que possam corroborar sua história sobre os capangas? Lucas balançou a cabeça. Eles fugiram. Não sei quem são. Márcio só os chamava de Careca e Tatu. O delegado acenou. Vamos procurar. Se eles existem, vamos encontrá-los. Você tem histórico criminal, Sr. Fernandes. O delegado continuou lendo da pasta. Lucas sabia disso. Sabia os antecedentes de André de cor. Pequenos furtos quando adolescente. Uma acusação de agressão que tinha sido reduzida a distúrbio de conduta. Nada violento o suficiente para indicar assassino, mas suficiente para fazer os policiais olharem com ceticismo para a alegação de autodefesa. Sim, Lucas respondeu. Mas isso foi anos atrás. Estou tentando seguir caminho certo. Foi exatamente por isso que estava tentando negociar a dívida com Márcio ao invés de simplesmente sumir. O delegado fechou a pasta. Vamos coletar evidências. Vamos fazer autópsia. Vamos procurar as testemunhas que você mencionou. Enquanto isso, você fica detido. A audiência de custódia é em 72 horas. O juiz vai decidir se você responde em liberdade ou fica preso durante a investigação. Lucas foi levado para a cela e trancado. Ele se sentou no beliche frio e duro e colocou o rosto entre as mãos. O que tinha feito? Tinha acabado de confessar um assassinato que não cometeu para proteger o irmão. E agora estava preso enquanto André estava livre, dormindo na cama de Lucas ao lado de Amanda, que nem sabia que estava abraçando o homem errado.
Os 3 dias na prisão foram os mais longos da vida de Lucas. Ele foi processado, fotografado, colocado em uniforme laranja de presidiário, misturado com criminosos reais. Alguns o olhavam com curiosidade, outros com hostilidade. Lucas manteve a cabeça baixa, não falou com ninguém, apenas contou as horas até a audiência de custódia. Finalmente chegou o dia. Lucas foi algemado e levado para a sala do tribunal. Quando entrou, viu Amanda sentada na galeria, exceto que não era Amanda. Era André, vestindo roupas de Lucas, sentado exatamente onde Amanda deveria estar se o verdadeiro Lucas estivesse sendo julgado. O juiz entrou. A audiência começou. O promotor argumentou que Lucas, ou melhor André, como todos acreditavam ser, era risco de fuga e deveria permanecer preso durante a investigação devido ao histórico criminal e à gravidade da acusação. A defensora pública designada para Lucas argumentou que ele tinha sido cooperativo, que a alegação de autodefesa era plausível, que merecia chance de responder em liberdade. O juiz ponderou ambos os lados e decidiu: fiança de R$100 mil. Lucas sentiu o estômago cair. R$100 mil. Ele não tinha esse dinheiro. André certamente não tinha. Significava que ia ficar preso até o julgamento, que poderia levar meses ou anos. Mas então, para a surpresa total de Lucas, André se levantou na galeria. "Eu pago a fiança, Excelência", ele disse com voz que soava exatamente como a de Lucas, porque era a voz de Lucas geneticamente idêntica. O juiz olhou para ele. "E você é?" André respondeu sem hesitar. "Lucas Fernandes, irmão do réu, irmão gêmeo." O juiz acenou. "Muito bem. Providencie o pagamento com o escrivão." A audiência foi encerrada. Lucas foi processado para liberação. Levou mais algumas horas de burocracia, mas finalmente, por volta das 15 horas daquela tarde, Lucas saiu da prisão. André estava esperando no estacionamento, encostado no carro de Lucas. Quando viu o irmão sair, correu e o abraçou forte. "Desculpa, Lu. Desculpa por tudo isso. Vou pagar você de volta. Juro, cada centavo da fiança. Vou consertar isso." Lucas se afastou do abraço, olhando ao redor nervosamente. "Onde você conseguiu R$100 mil? André hesitou. "Peguei emprestado, não importa de quem. O importante é que você está livre agora." Lucas sentiu novo peso de preocupação. Mais dívidas, mais problemas futuros. Mas não podia lidar com isso agora. "Onde está Amanda?" Lucas perguntou. "Ela sabe?" André balançou a cabeça. "Não. Eu fingi ser você nos últimos 3 dias. Fui trabalhar no seu emprego. Dormi ao lado dela todas as noites. Ela não notou nada. Eu conheço você bem o suficiente para imitá-lo. Somos idênticos em mais do que só aparência." Lucas sentiu náusea. "Você dormiu na minha cama, ao lado da minha esposa, e ela não percebeu que você não era eu?" André olhou para baixo envergonhado. "Desculpa, mas era necessário. Precisava do álibi ser convincente. E funcionou. Ninguém suspeita que não sou você." Lucas entrou no carro e André dirigiu. Durante o trajeto de volta para casa, André explicou tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 dias. Como tinha ido trabalhar fingindo ser Lucas, como tinha enganado Amanda e os colegas de trabalho, como tinha monitorado notícias sobre o caso e visto que a polícia estava procurando pelos capangas, mas ainda não tinha encontrado. "E agora?" Lucas perguntou. "O que acontece agora?" André respirou fundo. "Agora, você volta a ser você. Eu volto a ser eu. E a gente espera. Espera para ver o que a investigação descobre. Se encontrarem os capangas e eles confirmarem minha história de autodefesa, você pode ser absolvido. Se não encontrarem, vai depender de outras evidências." "E se eu for condenado?" Lucas perguntou, a voz vazia. "Se eu for condenado por homicídio que não cometi?" André ficou em silêncio por longo momento antes de responder. "Então eu me entrego. Juro. Se chegar ao ponto onde você vai ser realmente condenado à prisão, eu me entrego e conto a verdade. Não vou deixar você ir para a cadeia no meu lugar." Lucas quis acreditar. Quis confiar que o irmão faria a coisa certa se chegasse a isso. Mas parte dele duvidava.
Parte dele sabia que André era covarde, era manipulador, falava o que as pessoas queriam ouvir. E quando chegasse a hora da verdade, André poderia simplesmente desaparecer e deixar Lucas enfrentar as consequências sozinho. Nas semanas seguintes, Lucas tentou retomar vida normal enquanto aguardava o julgamento. Mas nada era normal. Amanda percebia que algo estava errado. "Você está diferente", ela disse uma noite no jantar. "Desde aquela noite que seu irmão foi preso, você está distante, preocupado. O que está acontecendo?" Lucas quis contar a verdade. Quis confessar tudo, mas não podia. Se Amanda soubesse, se alguém soubesse, ambos os irmãos iriam presos. Então ele mentiu. "Estou só preocupado com André. É meu irmão. Ele está enfrentando acusação de homicídio." A investigação continuou. A polícia procurou pelos capangas, mas não os encontrou. Procuraram por câmeras de segurança na área, mas o estacionamento não tinha nenhuma. Fizeram autópsia em Márcio Alves e confirmou que morte foi por facada única nas costas, que perfurou pulmão e coração. Coletaram DNA da cena do crime e, como esperado, correspondeu à família Fernandes. Mas não podiam distinguir entre Lucas e André. Eram geneticamente idênticos. A promotoria construía caso de homicídio doloso. A defesa construía caso de legítima defesa. E Lucas ficava preso no meio, vivendo mentira que crescia a cada dia. Então, 6 semanas após a prisão inicial, algo aconteceu que mudou tudo. Lucas estava em casa quando recebeu ligação de número desconhecido. Atendeu. "Lucas?" Uma voz masculina perguntou. Era a voz que Lucas não reconhecia. "Não, é André", Lucas respondeu, ainda se fazendo passar pelo irmão. "Quem é?" Houve risada do outro lado. "Ah, sim, André, claro. Me esqueci que vocês trocaram de lugar. Inteligente. Mas não tão inteligente quanto pensam." Lucas sentiu o sangue gelar. "Quem é você? Do que está falando?" A voz continuou. "Meu nome é Tatu. Eu estava lá naquela noite, vi tudo. Vi você esfaquear o Márcio e vi seu irmão chegar depois. Vi vocês trocarem de roupa. Vi tudo." Lucas não conseguia respirar. Um dos capangas, uma testemunha, alguém que sabia a verdade. "O que você quer?" Lucas perguntou, já sabendo a resposta. "Dinheiro", Tatu respondeu simplesmente. R$200 mil, e eu fico quieto. Não conto para a polícia o que vi. Vocês continuam com sua mentirinha, mas se não pagarem, eu vou direto para o delegado Marcos Silva e conto tudo. E então ambos vão presos. Você por matar o Márcio e seu irmão por obstrução de justiça. Lucas desligou o telefone com mãos tremendo. Chantagem. Claro. Era óbvio que chegaria a isso. Ele ligou para André imediatamente. "Temos um problema. Um grande problema." Ele explicou sobre a ligação de Tatu. André entrou em pânico do outro lado da linha. "200 mil? De onde vamos tirar R$200 mil? Eu nem paguei de volta os 100 mil da fiança ainda." Lucas estava tentando pensar, tentando encontrar solução, mas sua mente estava em branco. "Não sei. Mas se não pagarmos, ele vai para a polícia." E aí, acabou para nós dois. Eles marcaram de se encontrar pessoalmente em um café na hora do almoço. Precisavam decidir o que fazer. Quando Lucas chegou, André já estava lá, parecendo não ter dormido. Provavelmente não tinha. Eles se sentaram em canto isolado. "Temos 3 opções", Lucas disse em voz baixa. 1. A gente paga. Encontramos o dinheiro de alguma forma e pagamos para ele ficar quieto. 2. A gente vai para a polícia e conta a verdade antes que ele conte. Pelo menos assim, temos algum controle sobre narrativa. 3. A gente não faz nada e reza para que ele esteja blefando. André balançou a cabeça. "Ele não tá blefando e a gente não pode pagar 200 mil. E se a gente se entregar, ambos vamos presos. Você por obstrução, eu por homicídio." Ele olhou para Lucas com desespero. "Não tem saída boa aquilo, estamos ferrados de qualquer jeito." Lucas estava prestes a responder quando seu telefone tocou. Era Tatu de novo. Lucas atendeu, colocando no viva-voz baixo para André ouvir. "Mudei de ideia", Tatu disse. "Não quero 200 mil, quero 300 mil. Vocês têm 48 horas. Se não receberem o dinheiro até lá, vou contar tudo."
Tatu desligou. Lucas e André olharam um para o outro em desespero. Ele vai continuar aumentando, Lucas disse. Mesmo que a gente pagasse, ele voltaria pedindo mais. E mais. E mais. Chantagem nunca para. A única forma de parar é... Ele hesitou. É o quê? André perguntou. Lucas olhou diretamente para o irmão. É nos entregarmos, é contarmos a verdade. É o único jeito de tirar o poder dele sobre nós. André começou a balançar a cabeça violentamente. Não, não, tem que ter outro jeito. Mas Lucas já tinha decidido. Tinha vivido mentira por 6 semanas. Tinha enganado sua esposa, seus colegas, a polícia, o sistema jurídico inteiro. E agora estava sendo chantageado por testemunha que poderia destruir ambos. Não podia mais. Não aguentava mais o peso da culpa e do medo. Vou me entregar, Lucas disse com voz firme. Vou contar a verdade. E você vem comigo. Vamos contar juntos o que realmente aconteceu. André agarrou o braço de Lucas através da mesa. Se a gente fizer isso, eu vou preso. Vou ser condenado por homicídio. Você entende isso? E se não fizermos, Lucas respondeu. Ambos vamos presos eventualmente de qualquer forma quando Tatu contar. Pelo menos, se nos entregarmos voluntariamente, mostramos alguma responsabilidade. Mostramos arrependimento. E eu testifico que vi você sendo atacado, que vi os capangas, que foi realmente autodefesa. Talvez isso ajude seu caso. André soltou o braço de Lucas e enterrou o rosto nas mãos. Minha vida acabou, ele murmurou. Acabou. Naquela tarde, Lucas e André foram juntos à delegacia. Pediram para falar com o delegado Marcos Silva. Foram levados para a sala de interrogatório, onde o delegado os recebeu com expressão confusa. Os irmãos Fernandes, ele disse, olhando entre os 2 homens idênticos. O que posso fazer por vocês? Lucas respirou fundo. Temos algo para contar, sobre a noite em que Márcio Alves morreu. A verdade completa. E então Lucas contou tudo. Sobre André ter cometido o crime, sobre Lucas ter chegado depois, sobre terem trocado de lugar, sobre Lucas ter confessado ser André, sobre as últimas 6 semanas vivendo mentira. Quando terminou, o delegado estava olhando para eles com expressão que misturava incredulidade e raiva. Vocês me dizem que passaram as últimas 6 semanas obstruindo investigação de homicídio? Enganando o tribunal? Cometendo perjúrio? Lucas acenou miseravelmente. Sim, e sentimos muito. Mas estamos contando agora porque é a coisa certa. E porque é a testemunha que sabe a verdade e está nos chantageando. O delegado se recostou na cadeira, processando. Quem é a testemunha? André respondeu. Um dos capangas. Ele se chama Tatu. Não sei nome verdadeiro, mas ele estava lá, viu tudo. E agora quer 300 mil reais para ficar quieto. O delegado pegou o telefone e fez ligação rápida. Minutos depois, outro detetive entrou. Precisamos encontrar alguém conhecido como Tatu, associado com Márcio Alves. Urgente. O detetive saiu para começar a busca. O delegado virou-se de volta para os irmãos. Vocês 2 estão presos. Lucas Fernandes, você está preso por obstrução de justiça, falso testemunho e cumplicidade após o fato. André Fernandes, você está preso por homicídio e obstrução de justiça. Ele chamou oficiais que entraram e algemaram ambos os irmãos. Mas, o delegado adicionou antes que fossem levados, o fato de vocês terem se entregue voluntariamente será levado em consideração. E se conseguirmos pegar esse Tatu e ele confirmar que foi autodefesa, isso vai pesar no seu caso, André. Lucas e André passaram as próximas 72 horas em celas separadas, enquanto a polícia procurava por Tatu. Foi encontrado 2 dias depois, tentando deixar São Paulo. Quando foi interrogado e confrontado com o fato de que os irmãos já tinham se entregue e contado tudo, Tatu percebeu que não tinha mais poder de chantagem e decidiu negociar. Confirmou que tinha estado presente na noite do assassinato. Confirmou que Márcio tinha atacado André primeiro. Confirmou que havia outro capanga também, o Careca. E confirmou que André tinha agido em autodefesa. Mesmo que esfaqueamento pelas costas tivesse sido excessivo,
tinha sido em pânico durante luta legítima. O caso foi para julgamento 4 meses depois. André foi acusado de homicídio culposo, ao invés de doloso, reconhecendo que não havia intenção prévia de matar, mas que a ação tinha sido imprudente e excessiva. Lucas foi acusado de obstrução de justiça e falso testemunho. Ambos se declararam culpados em acordos com promotoria. André foi sentenciado a 6 anos de prisão, com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir 1/3 da pena. Lucas foi sentenciado a 2 anos de prisão, mas a pena foi convertida em prestação de serviços comunitários e pagamento de multa devido a ter se entregue voluntariamente e não ter histórico criminal. Amanda tinha ficado devastada quando descobriu a verdade, não apenas sobre a troca de identidade, mas sobre o fato de que André tinha dormido ao lado dela por 3 dias, fingindo ser seu marido. Ela sentiu-se violada, traída de forma que era difícil até mesmo colocar em palavras. Ela e Lucas começaram terapia de casal. Levou mais de 1 ano para Amanda conseguir confiar em Lucas novamente, para conseguir olhar para ele sem ver também o irmão que a tinha enganado. Mas gradualmente, com muito trabalho e muita comunicação honesta, eles conseguiram reconstruir relacionamento. Não era igual ao que tinha sido antes. Tinha cicatrizes, mas era real. Era baseado em verdade agora, ao invés de mentiras. Lucas visitava André na prisão 1 vez por mês. As visitas eram difíceis. Havia tanto que precisava ser dito, mas que palavras não conseguiam capturar. "Você sacrificou tudo por mim", André disse em uma das visitas, lágrimas nos olhos. "Sua reputação, seu casamento quase, sua liberdade quase. Por quê? Por que você fez isso?" Lucas pensou antes de responder. "Porque você é meu irmão, meu gêmeo." E no momento, pareceu que era o que tinha que fazer. Mas em retrospectiva, foi errado. Deveria ter te feito encarar as consequências desde o início. Teria sido mais honesto. Teria sido mais justo. "Quando eu sair daqui", André disse, "vou ser diferente. Vou consertar minha vida. Vou pagar todas as dívidas, incluindo a que tenho com você. Vou fazer você se orgulhar de mim." Lucas quis acreditar, mas tinha ouvido promessas similares antes, muitas vezes. Então apenas acenou e disse, "Espero que sim, André. Espero que sim." Não porque tinha fé cega de que o irmão mudaria, mas porque tinha que ter esperança, porque sem esperança, o que restava? O caso dos gêmeos Fernandes tornou-se conhecido nacionalmente. Foi usado em escolas de direito como exemplo de complicações legais envolvendo gêmeos idênticos. Gerou debates sobre como o sistema jurídico lida com pessoas que compartilham DNA idêntico. Levou a mudanças em alguns protocolos de coleta de evidência e identificação de suspeitos. E serviu como lembrete sombrio de que biologia e identidade são mais complicadas do que a lei às vezes reconhece. Lucas eventualmente voltou a trabalho normal após cumprir prestação de serviços comunitários. Alguns colegas o tratavam diferente agora, com mistura de curiosidade mórbida e desconfiança. Mas outros respeitavam que ele tinha se entregue eventualmente, que tinha tentado consertar erro massivo que tinha cometido. Sua carreira sobreviveu, embora marcada permanentemente pelo escândalo. Amanda engravidou 2 anos após os eventos. Quando nasceu o filho deles, um menino saudável que chamaram de Pedro, Lucas olhou para o rosto pequeno e perfeito e jurou que criaria esse filho com valores diferentes. Com compreensão de que lealdade familiar não significa cumplicidade em crimes, que amor não significa mentir para proteger, que às vezes a coisa mais amorosa que pode fazer por alguém é deixá-los enfrentar consequências de suas ações. André saiu da prisão após cumprir 4 anos, com bom comportamento. Ele tinha de fato usado o tempo na prisão de forma produtiva. Tinha se formado em curso técnico de mecânica, tinha participado de grupos de terapia para vícios, tinha crescido de formas que Lucas nunca tinha visto antes. Quando foi liberado, André não procurou por Lucas imediatamente. Deu espaço, deixou o irmão decidir quando estava pronto para reconectar. Levou 6 meses antes de Lucas ligar e convidar André para jantar em sua casa. Foi encontro estranho e desconfortável no início. Amanda claramente não queria André ali.
Mas para Lucas era necessário. Precisava ver se o irmão realmente tinha mudado. E vendo André interagir com Pedro, vendo a gentileza genuína e o arrependimento profundo, Lucas acreditou que talvez, apenas talvez, coisas boas pudessem sair de tragédias. Esta história nos ensina que a lealdade familiar é valor importante, mas tem limites. Lucas amava o irmão profundamente, tão profundamente que estava disposto a arriscar tudo para protegê-lo. Mas ao fazer isso, Lucas não estava realmente protegendo André. Estava permitindo que André evitasse responsabilidade. Estava sendo cúmplice. E no final, ambos sofreram mais do que teriam se Lucas tivesse simplesmente feito a coisa certa desde o início, deixar André enfrentar justiça, mas estar ao lado dele como apoio ao invés de substituto. A genética pode fazer duas pessoas idênticas na aparência, mas caráter é escolha. E Lucas aprendeu da forma mais difícil que não pode viver a vida de outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja seu gêmeo idêntico. Se essa história te fez refletir sobre os limites da lealdade familiar, sobre a diferença entre amor e cumplicidade, sobre como a genética compartilhada não significa destinos compartilhados, deixa seu like aqui embaixo. E se você quer mais histórias sobre pessoas enfrentando dilemas morais impossíveis, envolvendo família, identidade e justiça, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias complexas, que não têm respostas fáceis, mas que fazem você pensar profundamente. Agora me conta, você teria feito o que Lucas fez? Teria trocado de lugar com seu irmão para protegê-lo? Ou teria deixado ele enfrentar as consequências desde o início? Não há resposta certa ou errada aqui. Deixa sua opinião honesta nos comentários. E me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir com um coração. E se você quer outra história sobre identidade, lealdade e as linhas turvas entre certo e errado, clica no próximo vídeo. Uma mulher descobre que sua irmã gêmea idêntica está usando a identidade dela para cometer fraudes. Mas denunciar significa que ela mesma pode ser acusada, já que não tem como provar qual delas é qual. Quando as fraudes escalam para algo muito mais perigoso, ela precisa encontrar forma de expor a irmã sem se destruir no processo. Clica agora. Um grande abraço e até a próxima história emocionante aqui no Testemunhas Ocultas.